Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de termoquímica. Hoje nós vamos falar sobre o cálculo do ΔH, que é a variação de entalpia. A termoquímica é a parte da química que estuda a energia envolvida nas reações químicas, seja a energia absorvida ou liberada. E essa energia vai ser percebida na forma de calor. Nós temos dois tipos de reações, como vocês já devem ter visto: reações endotérmicas e reações exotérmicas. Vamos fazer uma comparação aqui entre as características de cada uma delas. A reação endotérmica, o prefixo endo significa para dentro. Então é aquela reação que vai absorver calor do meio para ocorrer. É o caso do gelo derretendo, que é a fusão da água. Então, para a água passar do estado sólido para o líquido, ela absorve calor do meio e aí a gente tem a transformação. A sensação térmica é de frio. Por isso que quando a gente coloca o gelo dentro de um refrigerante, ele gela e a gente coloca a mão no copo e sente o copo gelado. Por quê? O gelo retirou todo o calor, absorveu todo o calor do refrigerante. A variação de entalpia para o processo endotérmico vai ser sempre positiva, maior que zero. Isso significa, então, que a entalpia dos produtos vai ser maior que a entalpia dos reagentes. Então, os reagentes ganham energia e formam os produtos. Já a reação exotérmica, o prefixo exo significa para fora. É aquela reação que vai liberar calor para o meio. Um exemplo comum de reação exotérmica é a combustão, que é a queima. Quando a gente tem algo pegando fogo, se a gente coloca a mão próximo, a gente sente o calor. Aquele é o calor sendo liberado, resultado da queima de uma substância. Então, a sensação térmica é de quente. O ΔH vai ser sempre negativo, então menor que zero. Isso significa que a entalpia dos produtos vai ser menor que a dos reagentes. Ou seja, os reagentes acumulam uma quantidade de energia que vai ser perdida para poder formar os produtos. O que significa, então, a palavra entalpia na termoquímica? A entalpia é representada pela letra H e ela significa a quantidade de calor que uma substância possui. Temos como calcular a variação de entalpia, que é o resultado dentro de uma equação que nós chamamos de ΔH. Então, a variação ela é o estado final menos o estado inicial. Então, ela vai ser a diferença da quantidade de calor dos produtos e dos reagentes. O sinal do ΔH é quem vai nos possibilitar classificar a reação como endotérmica ou exotérmica, se ela absorve ou libera calor. Como nós já vimos, se o sinal for positivo, absorve calor. Se o sinal for negativo, libera calor. Nós temos três formas de calcular o ΔH: através da entalpia de formação ou entalpia padrão, pela energia de ligação e pela lei de Hess. Na aula de hoje, nós vamos falar apenas da primeira forma, que é usando a entalpia de formação. Então, nós temos uma fórmula: ΔH é igual a HP menos HR. O ΔH significa a variação de entalpia. Ela vai estar em quilojoule, em quilocaloria ou em caloria. O HP vai ser a somatória da entalpia de todos os produtos envolvidos. Também pode estar em quilojoule, em quilocaloria ou caloria. E o HR vai ser a somatória da entalpia de todos os reagentes envolvidos. Vai estar em quilojoule, quilocaloria ou caloria. A única observação que nós temos que ter aqui, cuidado, é que a unidade de medida das três grandezas tem que ser a mesma. Então, se o ΔH quer ser calculado em quilojoule, o HP tem que estar em quilojoule e o HR também em quilojoule. Se não estiverem na mesma unidade, nós precisamos fazer a conversão. Lembrando que uma caloria é igual a 4,2 joules. O que é a entalpia padrão ou de formação? Nós temos várias formas para calcular a variação, partindo-se do valor da entalpia de cada substância envolvida na reação. Essas entalpias podem receber diversos nomes. Pode ser entalpia de formação, entalpia padrão, entalpia de combustão. Tudo vai depender da reação a qual ela está associada. A entalpia de formação, ela indica a energia necessária para formar uma substância. Em geral, na maioria das substâncias, a entalpia de formação vai ter valor negativo. Então, para que a gente forme uma substância, é necessário que os átomos percam calor por meio. Nós temos aqui uma tabela com algumas entalpias padrão de formação.
Observem que ela é uma propriedade específica, então cada substância tem o seu valor. Então essa informação sempre vai estar disponível no exercício, ou através de uma tabela, ou no próprio enunciado, vai vir escrito. Observem que o estado físico altera o valor da entalpia. A água no estado sólido tem um valor de entalpia, no estado líquido tem outro e no estado gasoso tem outro. Substâncias simples, que são aquelas que são formadas por um único elemento químico. A entalpia delas de formação será sempre zero. Então vamos fazer um exemplo. Qual é o calor liberado em kJ por mol na combustão completa do butano, de acordo com a equação a seguir? Então nós temos aqui o butano, fórmula C4H10. Ele é o combustível. Se ele vai sofrer uma reação de combustão, ele precisa reagir com um comburente, que é o O2, gás oxigênio. Vamos lembrar, toda vez que for queimado o combustível composto por carbono e hidrogênio, nós vamos produzir dióxido de carbono, que é o CO2, e vamos liberar água, sempre. Nossa reação tem que estar devidamente montada e corretamente balanceada. Os valores de entalpia são fornecidos no próprio exercício. Do butano é menos 124,6 kJ. O gás oxigênio é zero, porque o oxigênio é uma substância simples. O dióxido de carbono é menos 393,3 e a água menos 241,6 kJ. Observem que todas as entalpias estão relacionadas por mol. Então, são a quantidade de calor liberada ou absorvida para cada 1 mol de substância. Então, nós vamos fazer a aplicação da fórmula HP menos HR. Os nossos produtos são todos os que estão após a seta. Então, nós temos o CO2 e temos a água. Nós temos que lembrar o seguinte, na frente do CO2 nós temos 4 mols. Então, o valor da entalpia, que é 393,3, deverá ser multiplicado por 4. A mesma coisa acontece com a água. Na frente dela nós temos 5 mols. Então, a entalpia dela será multiplicada por 5. Menos, tomem cuidado com esse sinal para fazer regra de sinal se necessário. Então, nós vamos colocar os reagentes entre parênteses. C4H10 só tem 1 mol e o O2 tem 13,5 de mol. Então, a gente vai colocar o 13,5 na frente do O2. Agora é só substituir. 4 vezes menos 393,3, 5 vezes menos 241,6, e aqui nós vamos ter menos 124,6 mais 0. Vamos somar os números negativos, então nós teremos menos 2.721,2, e observem que foi feita a regra de sinal, menos com menos vai dar mais 124,6. Para finalizar esse cálculo, vamos usar a regra da matemática. Temos um número positivo e um número negativo. Então, nós vamos fazer uma subtração e vai prevalecer o sinal do número maior. No caso, o número maior é o negativo. Então, o nosso ΔH vai ser igual a menos 2.536,6 kJ. Sendo o ΔH negativo, isso significa que a reação é exotérmica. Portanto, é uma reação que libera calor. E faz sentido por se tratar de uma queima, de uma combustão. Nós também teremos uma outra situação, em que nós vamos relacionar a quantidade de calor à quantidade de substância, ou em mol ou em massa. Então, nós vamos lembrar um pouquinho da questão da estequiometria. Então, nós vamos fazer um outro exemplo envolvendo o butano também. Nós sabemos que o calor de combustão do butano é menos 2.878 kJ. E aí nós vamos fazer o cálculo da energia liberada na queima de 5,8 gramas de butano. Então, nós temos novamente a reação química montada e balanceada. E aí nós temos a seguinte relação. 2.878 kJ são liberados quando nós queimamos 1 mol de butano, porque é a quantidade de mols que nós temos aqui na frente da equação. Vamos calcular, então, a massa molar. O carbono é 12 vezes 4, que dá 48, mais o hidrogênio, que é 1 vezes 10. Então, a nossa massa molar vai dar 58 gramas por mol. Então, nós vamos substituir 1 mol por 58 gramas. Então, nós sabemos que a cada 58 gramas de butano que é queimado, nós liberamos 2.878 kJ. Se nós queimarmos apenas 5,8 gramas,
qual que vai ser a massa liberada? X. Para sair desse cálculo, podemos aplicar a regra de 3 normal ou fazer por proporção. A nossa massa diminuiu 10 vezes, então a quantidade de calor também diminui 10 vezes, o que vai corresponder a 287,8 kJ. Então, significa que se nós queimarmos 5,8 gramas de butano, nós vamos liberar apenas 287,8 kJ. Espero que vocês tenham entendido e que tenham bons estudos. Muito obrigada e até a próxima!